Olá, tudo bem? O programa de hoje vai tratar da mediação familiar. O tema fez parte do curso promovido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e que acaba de ser realizado na URI. Em instantes, você vai saber o que é a mediação familiar e a sua importância para a sociedade atual. Aguarde só um instante. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Conforme anunciamos no início, então, estão aqui conosco para falar sobre o assunto, que é a mediação familiar, o curso que acaba de encerrar aqui na URI Erechim, os mediadores judiciais Maria Aparecida Silva Canabarro Cunha e André Luiz Atanásio Strey. Em primeiro lugar, sejam bem-vindos à universidade, ao nosso programa. Em primeiro lugar, o que é a mediação familiar? Esse é um procedimento, quando olho para o André, e a gente já vai dando a conotação, né, a ideia do que é a mediação. É um trabalho de equipe, né, é um método de resolução de conflito, ou seja, uma porta, considerando que a mediação judicial ela é feita dentro do Poder Judiciário, né, portanto, é uma porta, um caminho aberto à justiça também no judiciário. Entretanto, é um método diferente, né? Porque a mediação, ela prima pelo sociológico, né? E não tanto ao processo. Porque ao processo, os advogados já trabalham e bem trabalham nele. O mediador tem uma outra função, né? Como um terceiro facilitador de uma comunicação que muitas vezes rompida, seja por que razão for, não é? Então, o trabalho do mediador é esse, fazer com que as pessoas tenham condições de restabelecer um diálogo, de ter uma boa comunicação, para que elas mesmas consigam resolver os seus conflitos, né? E eu estou me referindo, Ademar, quando nós falamos em conflito, não necessariamente o conflito familiar propriamente dito, né? Que esse é o nosso foco do curso aqui na URI, que aliás tem sido uma parceira do Judiciário, né? Nós agradecemos muito, enquanto essa acolhida que é feita ao Sejusc, que hoje é representado coordenado, né, André, pelo Dr. Alexandre, que muito bem nos acolheu aqui na comunidade, assim como os professores da URI também, a própria comunidade, porque nós temos já colegas que fizeram, né, a mediação civil e que hoje então concluindo o curso de mediação familiar. Mas como eu estava dizendo, voltando um pouquinho, a possibilidade de as pessoas resolverem os seus conflitos, sejam eles familiar, no trabalho, na escola, enfim, em todos os segmentos da sociedade, porque não dependendo, né, de um terceiro, no caso do judiciário, do juiz, para que o juiz decida. Porque normalmente, por mais boa vontade que tenha o juiz e pelo número avançado grande, né, de processos, não consegue dar a devida oportunidade de fala para os usuários, enfim, para nós os mediandos, né? Então, o espaço da mediação se dedica a isso, a esse tipo de trabalho. Então, nós trabalhamos aí com as questões trazidas, né, a serem resolvidas, trabalhamos com os interesses, né, das pessoas e com os sentimentos também.
e isso dá um tom diferente. Tu não vai para uma audiência propriamente dita, né? Nós vamos assim para uma mesa redonda, tal qual estamos fazendo aqui, né? Uma conversa é simples, é informal, é uma participação voluntária, né? E porque a mediação tem esses três é o tripé, isso, os 3 princípios, né? Obrigada, André. Que é então o da imparcialidade, os mediadores trabalham de forma imparcial, né? Mantendo a equidade aí entre os mediandos, que são os usuários, né, do trabalho, também a voluntariedade, né? E também a confidencialidade, ou seja, tudo que nós trabalhamos ali na sessão de mediação, né, é confidencial, não vai para o processo, a menos que os donos desse processo, os donos dessa sessão, que são os medianos, chegarem a um entendimento, né, e esse entendimento, sim, é levado para o processo. Guardadas as devidas proporções e análise dos fatos em si, quando se trata de conflitos familiares, é um assunto bastante delicado, porque se trata da emoção, ou da razão, ou nem tanto, enfim. Mas, guardadas as proporções, então, seria uma espécie de juizado de pequenas causas numa outra esfera? Assim, não seria, porque o que acontece com a mediação? O juiz, quando vê o processo, ele olha e entende que aquelas pessoas têm condições de resolverem as suas pendências, digamos assim. Que eles, através de um diálogo, como a Cida falou, nós atuamos como facilitadores para que eles possam retomar um diálogo que foi quebrado no momento de uma separação ou de algum conflito. Normalmente as pessoas não se ouvem mais, elas param de conversar, ou às vezes falam e a outra pessoa não entende, né, o que é muito, né, acontece bastante também. E a mediação a gente traz para trabalhar realmente essas partes de diálogo, né? Como é que eles podem fazer com que a outra pessoa entenda o que eles estão falando, a melhor maneira de pedir, de dizer o que tu quer, né? Não trabalhando assim com o passado, o que aconteceu. Não, vamos trabalhar daqui para frente. A mediação é prospectiva, né? Ela trabalha o passado, a gente sabe, a gente valida, né? Foi importante, construiu a nossa história, mas a gente não muda. Então, a gente vai mudar daqui para frente. Até agora, essa relação não está boa, maneira como foi feita, tanto que veio para o judiciário. O que está bom não veio. Então, é o judiciário que passa os casos para vocês. Isso. O juiz, né, vê aquele processo e diz, aqui tem possibilidade deles conversarem, né, através de um diálogo assim. Então, passa para a mediação, os mediandos, né, que seriam as partes do processo, eles recebem uma carta convite e vem ali. Daí a gente explica, na sessão de mediação, a gente explica como acontece, né, e depois pergunta para ele, tem alguma dúvida, podemos seguir esse processo? Caso siga, daí a gente tem todo um protocolo, né, de atendimento, com números de sessões e tudo que vão fazer com que a gente chegue a um entendimento ou não, porque também o grande enfoque, o grande objetivo da mediação não é que tudo acabe em acordo, né? Mas é proporcionar com que essas pessoas consigam novamente entrar em um diálogo, conversar. No caso da mediação familiar, a maioria é por causa dos filhos, né, que estão ali brigando por alguma coisa da guarda, né, sustento. Então, o que acontece? A gente sempre foca na criança, né? O foco é o bem-estar da criança. Então, os pais vão se comunicar em relação à criança, saber como é que ela está, tudo, porque a relação marido e mulher acabou, mas a relação de pai e mãe não acaba nunca, né? Então, o importante, né, Ademar, André, a gente poder devolver para as pessoas o poder da decisão, né? As pessoas estarem habilitadas a resolverem as suas questões, né? A tomar as rédeas das suas vidas, né? E com isso poder decidir o que querem, né? Como querem fazer daqui para frente, como bem disse o André, que a mediação é prospectiva, então ela é daqui para frente, né? O passado é interessante e tal,
fez a história, mas o importante é considerar daqui para frente e como isso vai ser feito, né? Trata-se de um novo projeto de vida, né? O que antes era, muitas vezes, quando nós falamos no divórcio, na dissolução de uma união estável, o que antes era decidido em um único núcleo familiar, né? Pai, mãe, filhos, a partir do rompimento, da ruptura do vínculo entre marido e mulher, formam-se 2 núcleos, né? Núcleos familiares, e esses 2 núcleos precisam interagir, né? Através dos pais, com uma comunicação fluente, eficaz, né? Em razão dos filhos propriamente. Porque quando o casal não tem filhos, é simples, né? Separa e tal, entra num processo de separação, cada um segue seu rumo, enfim. Agora, quando tem filhos, aí muitas vezes nessa caminhada, em fazer um novo projeto de vida, porque vai alterar o já existente, né? Tem o descompasso. E nesse descompasso, o que a gente observa, né? A experiência traz? O sofrimento dos filhos. Então é nesse sentido que a mediação familiar trabalha. E aqui em Erechim, o Dr. Alexandre tem o centro, o Sejusc, que nós falamos que é o Centro Judiciário, né, de Solução de Conflitos e Cidadania. Então ele acolhe, através do Sejusc, essas demandas. E veja bem, a importância também de que não necessariamente através de um processo, né, André? As pessoas podem procurar o Sejusc sem fazer um processo judicial propriamente, o que nós chamamos de pré-processo, pré-processual, né? Então não tem a necessidade de instaurar um processo, de viver o estresse de um processo, né? As pessoas acompanhadas ou não dos seus advogados podem procurar o Sejusc. É importante que a gente diga, e que nós já temos a noção disso, já nos foi repassado pela própria URI, né, que acolhe também, que os advogados aqui em Erechim são muito colaborativos, são cooperativos, né? Então fica aí o nosso agradecimento, porque nós não fazemos para nós, né? Nós trabalhamos, assim como os advogados e como todos, né, por uma comunidade melhor, por uma vida melhor, né? Esse é o nosso objetivo. A senhora diria, então, que os advogados têm sido, digamos, o primeiro mediador? Exatamente. Para evitar maiores problemas. Quem a pessoa procura diante de uma situação assim? O advogado, né? E o advogado, sendo um advogado colaborativo, ele vai querer o melhor para o seu cliente, né? E à medida que ele quer o melhor para o cliente, ele vai querer o melhor também para resolver aquela questão, né? Não que através de um processo não possa ser resolvido, não é isso. Mas é que a mediação, por ser mais célere, né? Por ser mais dinâmica, ela consegue em menos tempo, né, resolver as demandas. E isso eu acho que é a riqueza, é isso que as pessoas hoje em dia têm procurado, né, André? E a receptividade com a mediação tem sido muito boa. Os índices de aproveitamento têm sido muito bons. E por quê? E nós temos também, dentro desse enfoque da mediação familiar, as oficinas de parentalidade, né, Ademir? Ademar, isso que é interessante, porque a oficina de parentalidade, que é um projeto também do Conselho Nacional de Justiça, assim como a mediação, é um projeto da doutora Vanessa, que é uma juíza que inicialmente trabalhou com a oficina de parentalidade, que criou, né, junto com outros colegas, com outros parceiros, que traz também para a comunidade como é que eu posso dizer, André, uma notícia, né, uma informação de como podem alcançar a solução para os seus conflitos. E melhor que isso, né, ajuda a devolver para aquele pai, para aquela mãe, a responsabilidade, né, ou seja, de não transferir a responsabilidade para um terceiro resolver as suas demandas, né. Eu acho que aí está a riqueza, assim, da mediação, do trabalho que nós fazemos. E é importante também que se diga que não existe só a mediação familiar,
né? Existe a mediação civil, né? Existe a mediação, mas implantado no judiciário, hoje nós temos a mediação civil e a mediação familiar. Mas existem outros segmentos que também trabalham com a mediação, né? Mediação escolar, mediação empresarial, mediação que agora está abrindo um espaço na Justiça do Trabalho. E assim temos outros segmentos também, tão importantes quanto, né, o que nós estamos falando aqui agora. E então eu acho que é um espaço aberto, é uma nova porta aberta, né? E isso é muito importante. E tudo isso, André, para desafogar também o judiciário, né? Exatamente, menos custos, menos tempo, menos processo. Isso a gente fala bastante, até essa parte que a Cida falou dos advogados colaborativos, né? Eles entendem isso, que eles conseguem fazer um atendimento melhor para o seu cliente, né? Porque é mais rápido o processo entrar para a mediação, né? A causa entrar para a mediação, do que seguir o rito do processo do judiciário, demora mais tempo. Então, o advogado colaborativo, como a gente chama, é aquele que já entende que é mais rápido, é menos dano às partes, né? Elas vão sofrer menos com exposição em audiência, onde tem que levar prova, tem que levar testemunha, tem que levar, sabe? Existe um desgaste bem maior, né? E uma demora maior também. Então, o advogado, quando ele entende assim, não, eu consigo atender o meu cliente de uma maneira mais satisfatória, mais rápida, né? Posso estar atendendo um outro cliente num tempo mais curto, por isso ele se torna um advogado colaborativo, ele vê a vantagem da mediação. E o que eu estava pensando enquanto a Cida falava, o que a gente vê bastante assim, é uma nova porta que veio para atender essas demandas em que, normalmente, assim, uma pessoa que casa, ela fez um plano de vida, não é para separar. Ela casou, né, para ter um futuro, uma coisa, constrói aquele pensamento e, em determinado momento, aquilo não se realiza. E isso desarranja a família, né? E algumas pessoas não conseguem voltar para arranjar isso de novo, dizer que agora tem 2 casas, como é que eu vou tratar o filho. E a mediação faz com que as pessoas venham, conversem e vão se dando conta, através de ferramentas a gente vai apresentando para eles como é que ficou a nova configuração, né? Como a Cida falou, tem o núcleo materno, o núcleo paterno, como é o tratamento com os filhos. A oficina de parentalidade mostra muito isso, através, inclusive, da comunicação não violenta que a gente tem, maneiras de dizer o que tu quer, né? Sem impor, tu faz um pedido, não é uma imposição. Então, todas essas maneiras de comunicação fazem com que as pessoas consigam rearranjar as suas vidas, né? Tanto na área familiar, na área civil, na área empresarial. Quando tem alguma coisa que não está funcionando bem, procura a mediação para fazer com que as coisas voltem, porque não é vergonha procurar ajuda, né? Isso é um sinal de força, né? Quem tem algum problema, eu tenho um problema, não consigo, vou procurar uma ajuda. Então a gente atua bem nessa área. Há casos, uma curiosidade, há casos em que os casais voltam atrás? Pode acontecer. Depois de uma mediação, pode acredito que vocês têm toda a tranquilidade do mundo, de repente as pessoas se conscientizam, mas que besteira eu estou fazendo, né? Olha só, como é interessante essa tua pergunta, né? Porque o que acontece muitas vezes? Trinca a comunicação, que é o nosso principal foco, né? E quando trinca, é como o André diz, as pessoas às vezes não procuram ajuda e sozinhas não conseguem resolver. Claro que a mediação, é preciso deixar isso bem esclarecido, claro. Né? Que a mediação não é uma terapia, a mediação é um método, ela tem toda uma estrutura metodológica. Nós desenvolvemos um trabalho do início ao fim com ferramentas, nós somos treinados, capacitados pelo NUPEMEC, pelo Tribunal de Justiça, né? Credenciados ao Tribunal de Justiça, ao Conselho Nacional de Justiça. Então, é um trabalho que é desenvolvido não só aqui na comarca de Erechim, mas de norte a sul do país, né? Então precisa haver esse alinhamento. Então, quando nós falamos que a mediação não é terapia,
é por conta disso. É que vocês pegam os casos já que passou pelo judiciário, né? Então, sim, ou não. Não, às vezes nem não, sempre. Nem sempre, porque as pessoas podem vir para a mediação sem terem passado pelo processo propriamente dito, né? Sem ter um processo já ajuizado. São encaminhadas, só chegar no Sejusc, né? Se tem essa necessidade de reorganização, de retomada do diálogo, né, de um novo projeto, e como muito bem disse o André, e sozinho não está conseguindo, ou sozinhos não estão conseguindo, que procurem o Sejusc, né, aqui na comarca, e ali o Sejusc vai encaminhar, né, vai criar um expediente, um processinho, né, que vai pautar para os mediadores. E nós agora estamos formando 20 colegas, né, auxiliando para que eles também possam desenvolver esse trabalho. É uma turma bastante comprometida. Penso que Erechim vai ficar muito bem servido de mediadores familiares, assim como já tem os mediadores no cível, né? E eu acho que é bem por aí, né? As pessoas usarem esse novo método, né? Acessarem essa nova possibilidade, que eu acho muito importante. E nós estamos aí, porque o nosso trabalho é direcionado para isso, né? Então, quanto menos conflitos, né, André? Melhor para a família, melhor para a sociedade como um todo, porque casos, eu acho que as pessoas estão ficando, digamos, meio que de pavio curto, então por nada já vamos nos separar. E nessa fase que entra você, de repente, para... Exatamente. Isso, como a Cida falou, como a gente trabalha com a comunicação, né, respondendo aquela tua outra pergunta, eu tive um caso em que vieram a uma mediação, um casal, onde eles não queriam, né, ela queria se separar e o marido não estava satisfeito, ele queria continuar, dizia que amava e tal, mas ela não dá mais, a gente não se fala mais há 3 anos e tal, acabou. Certo, fizemos o nosso trabalho, a gente faz as sessões individuais, onde se trabalha essa parte de comunicação, de sentimentos, interesses, com ela, com ele, e marcamos a próxima sessão conjunta para mais ou menos uns 30 dias depois. Quando vieram para a sessão conjunta, só veio ela, e dizendo que estaria encerrando porque eles voltaram. A partir daquela nossa mediação, onde a gente fez com que eles entendessem como é que era o diálogo e tal, começaram a conversar e resolveram reatar e foram, né? Essa é uma prova de que, às vezes, por pouquíssima coisa, né? Coisa que ela trincou a comunicação, não se falam mais ou não se ouvem, né? Como a gente tinha falado antes, que acontece isso também. Isso, no decorrer das audiências de vocês, dos encontros, se conclui o quê? Que falta diálogo, sim, falta diálogo, mas alguma razão especial? É o trabalho, é os filhos, é o compromisso, é a dívida, é um conjunto? É um conjunto de coisas, eu acho, porque... Os casais, então, não sabem administrar essas coisas? Não, às vezes não é, a questão não é não saber administrar, né? Penso, André, que às vezes é a turbulência. Tu entra numa, vamos dizer assim, numa roda viva por todas as coisas, né? Pelo trabalho, pelas questões familiares, né? Questões pessoais. Então, nesse contexto, aparece com muito mais frequência, com muito mais peso, vamos dizer assim, os conflitos, né? E qualquer coisa trinca. E à medida que trinca, às vezes a pessoa não consegue retomar, né? E o mediador está aqui para facilitar esse diálogo e para facilitar a existência um dos outros, né? E eu acho que isso é importante, assim. E isso nada mais natural, procurar essa ajuda, como disse o André, não é um sinal de fraqueza, né? É um sinal de força, de querer mais, de querer viver bem, né? Até que ponto, já estamos quase no fim do nosso tempo, passa rápido também, até que ponto o lado financeiro contribui para que haja
um crescimento, digamos assim, nesses fatores todos? Tu diz da falta o lado de diálogo. financeiro, o lado financeiro familiar. Eu vejo assim, isso por que os casais param de conversar. E eu acho que tem muito assim, a vida muito corrida faz com que eles vão deixando de comentar determinada situação que não foi agradável. Né? Deixa passar, e agora eu tenho uma reunião, então vai deixando passar algumas coisas que chega numa hora que não dá mais, então aquilo acaba explodindo, eles não falam mais e tem que retomar esse diálogo para que consigam fazer. Mas isso eu acredito que independa É um conjunto. Eu acho que é um conjunto, né? Independente da condição financeira, isso acontece. A gente tem exemplos de todos os tipos de faixa social que tem esse tipo de problema, né? E importante também, não é, que a mediação ela não é só judicial. Nós trabalhamos com a mediação privada também, né? E isso é outro viés tão importante quanto a mediação judicial. Muitas vezes nem vem para o judiciário, né? Procuram direto os mediadores privados, né? Hoje nós já temos algumas instituições aí, tem câmaras privadas, tem centros de mediação que vem desenvolvendo esse trabalho, também com pessoas qualificadas, com pessoas capacitadas, né, para esse tipo de procedimento. Bom, o tempo terminou, a conversa podia ir muito mais longe, né? Mas eu quero fazer um agradecimento especial, então, aos mediadores judiciais Maria Aparecida Silva Canabarro Cunha e André Luiz Atanásio Strey, que participaram aqui do nosso programa Expressão Universitária desta semana. Obrigado pela sua presença, voltem sempre, que esse é um assunto que vai render certamente outros programas ainda. Com certeza. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.